Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, como eu já falei no outro vídeo, nós estamos no Brasil. Tô na casa do meu irmão, por isso que o cenário tá diferente, né? Mas, como eu sempre digo, a maioria aqui nem olha na minha cara, só ouve as histórias. Então tá ótimo. Bom, vamos lá para nossa história de hoje, mas não esquece de deixar seu joinha, deixar o seu comentário, que ele é sempre muito importante pra gente, tá bom? Bora lá! Oi, Dani, me chamo Alice, tenho 29 anos. Atualmente estou solteira. Pra ser sincera com você, eu não sei se eu terei coragem de me relacionar com outro homem depois de tudo que eu passei na minha vida. São tantos traumas que eu não tenho nem esperança de recuperar de todos esses traumas que eu passei com o último homem que eu vivi. Dani, eu estou há 2 anos longe da minha família, do meu filho. Por sorte, eu tenho uma irmã que abriu as portas da casa dela para mim na Europa, porque esse homem, ele me perseguia por vários lugares enquanto eu estive no Brasil. Bom, eu acompanho seu canal desde que eu vim para Portugal. Quem me indicou foi uma amiga da minha prima, que já te acompanha desde que você morava na Inglaterra. Ela me contou sobre o canal, ela me resumiu algumas histórias que ela já tinha ouvido sobre violência doméstica e eu acabei me identificando com muitas histórias que são contadas pelas Alices e que já sofreram como eu sofri. Bom, na verdade, eu ainda sofro. Quando eu digo que eu ainda sofro, é porque o filho do meu ex, ele tá livre e impune, enquanto eu estou foragida nessa história. Eu tive que abdicar da minha família, da minha profissão, para conseguir ficar longe de um homem que colocou como propósito na vida me perturbar e tirar a minha paz. Dani, eu nasci numa família de classe média, meus pais sempre trabalharam muito. Eles tentavam proporcionar a gente uma condição de vida favorável. Meu pai, ele era caminhoneiro. Ele passou boa parte da vida viajando as estradas do Brasil. A minha mãe costureira, e até hoje ela tem um ateliê de costura no norte do Brasil. Além de mim, os meus pais tiveram mais um filho, Douglas, de 2 anos, mais novo que eu, que atualmente passou no concurso para se tornar um policial militar. E tenho para mim que o meu irmão, ele fez esse concurso para a polícia devido a tudo que ele viu eu sofrer na mão desse homem que eu vivi 4 anos. Dani, mesmo meu pai sendo um pai muito ausente por conta do trabalho, minha mãe, ela sempre procurou oferecer o que ela tinha de melhor para a minha criação e para o meu irmão. Ela sempre gostou muito de trabalhar com costura. Ela começou a trabalhar como costureira muito nova, fazendo pequenos reparos e consertando roupas. Com o tempo, ela foi se especializando na profissão. Hoje ela trabalha especificamente confeccionando roupas. Ela já tem uma própria clientela e ela consegue tirar uma boa grana com o trabalho dela. Dani, meu pai, ele faleceu quando eu estava com 17 anos de idade. Ele estava levando uma carga de Porto Velho para São Paulo. E segundo a autópsia que foi feita no corpo, meu pai teve um infarto no volante. O caminhão acabou batendo no barranco. E os ferimentos que ele teve por causa da batida não eram nem suficientes para matá-lo, já que ele teve pequenas feridas nessa batida. Mas aí depois fizeram o exame e viram que ele teve um infarto, então ele morreu durante, que ele estava dirigindo esse caminhão. Quando meu pai morreu, ficamos muito abalados. Mesmo meu pai sendo um pai muito ausente por causa dos compromissos dele, profissionais, ele era um homem muito carinhoso e muito atencioso. Ele aproveitava todos os momentos que ele tinha para ficar com a gente, comigo e com meu irmão. Sempre que ele estava em casa, ele fazia questão de buscar a gente na escola, de sair para passear. E ele aproveitava cada segundo quando estava ao nosso lado. Dani, mais ou menos 1 ano e meio depois que meu pai faleceu, a minha mãe começou a namorar com seu Otacílio.
Um senhor quase 20 anos mais velho que minha mãe. Ele também era viúvo e se conheceram na igreja. Era uma igreja que minha mãe começou a frequentar logo depois que meu pai faleceu, tá? E a minha mãe, ela dava sinais que estava superando a dor da perda do meu pai. Eu resolvi então me mudar de estado. Peraí. Vocês devem estar se perguntando assim, gente, essa maluca começou com uma roupa, tá com outra, mas vou explicar, peraí. Vamos dar uma propaganda aqui na história. Bom, quem me segue sabe que eu fiz cirurgia aqui no Brasil, de seios. Então estou roxa ainda, com curativos e tal. Só, gente, que tá muito quente aqui em Vitória. Eu tava com uma blusa, né, pra tapar assim. Mas, nossa, minha pressão tava até baixando de tanto calor. E se ligar o ar-condicionado, vai ficar fazendo aquele barulho de fundo, que é horrível, eu sei. Então, decidi trocar de roupa, decidi deixar o roxo aqui pra fora e contar a história pra vocês. Então, vamos continuar. A mãe dela, quando o pai morre, conhece um senhor chamado Otacílio. Ele era 20 anos mais velho que a mãe dela. Ele também era viúvo e eles se conheceram na igreja depois que minha mãe começou a frequentar. Depois do falecimento do pai, né? Assim que minha mãe começou a namorar, ela já dava sinais que estava superando a dor da perda do meu pai. Então eu resolvi me mudar de estado e fui morar com uma tia. Então essa tia é irmã do meu pai. Ela morava no sudeste do Brasil. Fiz Enem e a nota que eu tive dava para entrar numa universidade na cidade de Tia Glória. Como minha mãe já sabia que era um sonho morar nesse estado com a minha tia, ela não colocou nenhum obstáculo e deixou eu ir atrás do meu sonho. Assim que eu comecei a morar nessa cidade, eu tive uma certa dificuldade para começar a fazer amizades. Eu sempre fui uma pessoa mais na minha, mais calada, nunca fui de ficar puxando papo com pessoas que eu não conhecia. Então eu chegava na universidade, eu chegava na universidade, eu sentava no meu lugar, assistia a aula, né? E quando acabava, ela já pegava as coisas dela e já ia embora. Almoçava, ia pro quarto, estudar, ia pra academia. Então, essa era a rotina da nossa Alice. Depois de um tempo que eu estava malhando na academia, eu conheci Arthur. Ele já malhava lá há um tempo e era formado em educação física. Ele começou então a se aproximar de mim, me dando algumas dicas de exercício, dividindo aparelhos comigo. E com o tempo, a gente ficou pela primeira vez. Como eu era bem retraída e muito tímida na época, Arthur, ele não se sentia à vontade para chegar em mim. Claro que eu jamais ia tomar essa iniciativa. Primeiro, por causa da minha timidez, e segundo, porque eu nem tinha certeza se eu estava afim dele. Bom, na minha cabeça ele era só um amigo que estava me ajudando na academia. Ele me via meio perdida assim nos equipamentos, depois de uns 3 meses que a gente já estava conversando quase todos os dias na academia. O Arthur me chamou para ir numa festa com ele. E quando ele me chamou para sair, eu fiquei muito empolgada. Eu não tinha saído nenhum dia à noite, desde que eu tinha ido morar nessa cidade. E eu fiquei bem feliz quando ele me convidou. Mas eu disse a ele que eu tinha que conversar com a minha tia. Eu tinha que ter autorização para sair. Mas eu já sabia que minha tia ia permitir, pois ela sempre dizia que eu tinha que me enturmar, que eu tinha que conhecer mais pessoas, que eu era uma menina nova, que eu tinha que ter amigos. Bom, no outro dia na academia eu falei com o Arthur que a minha tia tinha liberado de eu ir com ele e que a única coisa que ela tinha me pedido era para eu passar o telefone dele para ela, pois se ela não conseguisse falar comigo, caso ela necessitasse, ela tentaria falar com ele. Claro, né, gente? A tia dela não conhecia o cara, o mínimo era ter um contato ali, né? Bom, Dani, no dia que saímos, fomos para uma festa de um amigo do trabalho dele. O Arthur dava aulas de educação física numa escola municipal. E nós fomos nessa festa. Quando chegamos na festa, ele procurou me deixar o mais à vontade possível. Me apresentou para amigos e amigas e ele teve todo o cuidado de não me deixar sozinha 1 minuto nessa festa. O pessoal que ele me apresentou também
Foi muito gente boa e super atencioso. E eu me senti bem à vontade, mesmo eu sendo muito tímida. Então eu consegui interagir muito bem com as pessoas que estavam lá. Quando acabou a festa, eu e Arthur fomos numa padaria 24 horas que fica perto da casa da minha tia. Tomamos caldo e um suco, conversamos, até que ele me beijou. Eu já estava afim dele, mas depois que rolou o beijo, eu fiquei ainda mais afim. Ele tinha um beijo maravilhoso e depois desse beijo eu me apaixonei completamente. Ficamos na padaria por mais um tempo. Depois ele me levou em casa. E antes de eu subir para o apartamento da minha tia, ele me chamou para almoçar no domingo e eu aceitei. No domingo ele passou lá em casa, fomos almoçar no rodízio de massas. Ele adorava esse lugar. Depois me levou para passear pela cidade e no final da tarde fomos num motel. E aí rolou nossa primeira vez. Daí, depois desse domingo, nós começamos a namorar. Eu apresentei ele para minha tia e começamos a ter uma rotina de nos ver praticamente todos os dias. Como Arthur ele só trabalhava de manhã em uma escola que ficava próxima à universidade que eu estudava, ele saía da escola, passava na minha faculdade e me levava para casa da minha tia. À noite a gente se via novamente e depois de um tempo a gente estava juntos, né? Ele, além de me buscar na faculdade, ele também ia para casa da minha tia, almoçava lá. Tipo, ele ficou de casa. Então, eles já tinham aquela rotina mais de namorados mesmo, firme, tá? Até que chegou uma hora, gente, que a tia dela começou a reclamar. Começou a reclamar que Arthur estava ficando tempo demais por lá. Por quê? Porque uma coisa, né, é você também ir na casa de alguém e ficar lá 2, 3 horinhas. Outra coisa é você passar na casa dessa pessoa o dia inteiro e as pessoas querem privacidade, né? Um tempo, gente, que eles estavam nessa rotina, a tia começou a se queixar que a presença do Arthur o dia todo no apartamento dela estava tirando a liberdade dela. E tipo assim, né, ele ficava, ela queria transitar pela casa dela, à noite, de dia, e o cara tava sempre lá, né. Bom, aí a Alice falou que ela ficou numa situação muito difícil. Por quê? Porque ela não sabia como chegar nesse assunto com o Arthur. Depois de um tempo, a minha tia começou a implicar também com outras coisas, inclusive que ele estava se alimentando todos os dias lá e que ele nunca ajudava em nada. Até que um dia os dois tiveram um desentendimento dentro do apartamento. A minha tia acabou falando umas verdades na cara dele. Só que na época que isso aconteceu, eu achei que minha tia estava errada, que ela tinha sido grosseira com ele. E nesse dia o Arthur respondeu a ela. E ela teve um ataque de fúria e disse que não queria mais Arthur dentro do apartamento. Colocou ele para fora e nesse dia eu fiquei muito chateada com a minha tia. Depois que ela colocou o Arthur para fora da casa, eu disse para ela que ela não poderia ter feito isso e que o que ela tinha feito tinha sido muito feio. Gente, não é possível. Na época, a Alice ficou pé da vida com a tia, né? Nesse dia, Arthur respondeu a ela e ela teve um ataque de fúria. Disse que não queria mais ele dentro do apartamento dela e colocou ele para fora. Nesse dia, eu fiquei bem chateada com a minha tia. E depois que ela colocou o Arthur para fora da casa, eu disse para ela que ela não poderia ter feito isso e que ela tinha feito, o que ela tinha feito tinha sido muito feio e que eu não ia admitir que ela tratasse meu namorado daquela forma. Ela então disse para mim que se eu não estivesse satisfeita, eu poderia arrumar minhas coisas e ir embora. Dani, quando ela disse isso, eu fiquei arrasada, me tranquei no quarto e a vontade que eu tinha era de arrumar minhas coisas e ir embora da casa dela naquele momento. Só que eu já estava no 5º período da faculdade, eu estava completamente apaixonada por Arthur. Nessa mesma noite que aconteceu isso, liguei para minha mãe e contei o que tinha acontecido. Eu disse a ela que eu não queria mais ficar na casa da minha tia. Minha mãe disse que era para eu trancar a faculdade e voltar para casa. Eu disse a ela que eu não iria fazer. Então minha mãe sugeriu de eu achar uma república ou alguma amiga para dividir um apartamento. No outro dia de manhã, fui para a faculdade e o Arthur passou lá depois da aula.
Eu disse a ele que minha mãe tinha mandado eu procurar uma república ou um apartamento. Arthur, nessa época, morava com os pais, mas ele também tinha alguns problemas com o pai dele, que bebia muito. E ele então me perguntou o que eu achava da gente procurar um apartamento pequeno e morar juntos. A minha mãe pagava metade e ele pagaria a outra metade. Quando ele disse isso, eu disse que aquilo, para mim, seria um sonho, mas eu teria que conversar com a minha mãe. Quando eu falei com a minha mãe, ela no início foi contrária, mas eu deixei claro para ela que a gente não estava se casando, só iríamos dividir o apartamento. Então acabei convencendo a minha mãe que seria melhor para mim eu fazer isso. Bom, em menos de uma semana, depois daquela confusão toda, ela saiu da casa da tia, tá? Mas a nossa relação, eu e minha tia, estava bem ruim. A gente mal se cumprimentava, mal se falava dentro de casa. Ela nem deu muita atenção para minha despedida. Dani, assim que eu e Arthur começamos a morar juntos, foi tudo muito bom. Estávamos no auge do nosso namoro, vivíamos como um casal apaixonado, tínhamos muito prazer de ficar juntos. Arthur conseguiu arrumar outra carga horária numa outra escola, então ele começou também a ter uma renda melhor. A gente vivia muito bem. Essa lua de mel durou mais ou menos um ano. Depois disso, começamos a ter uma série de problemas. Arthur colocou na cabeça dele que ele queria trabalhar como personal trainer. Ele largou uma das escolas que ele dava aula para focar nesse trabalho. Ele começou a ficar muito ausente de casa. Ele saía cedo para a aula, ia para casa, almoçava, descansava e depois ia atender alunos e alunas, muitas vezes até 11 horas da noite na academia. Ele não me dava mais atenção e eu estava acostumada, né, assim, a receber muita atenção dele cuidar de mim, se preocupar comigo. Então, ele mudou assim da água para o vinho. Bom, começamos a ter algumas discussões e tinha dias que não tinha nem clima entre nós, sabe? A gente não tinha antes esse clima que estava agora e esse clima foi ficando cada dia pior, mas eu jamais imaginei que ele ia tomar uma atitude tão radical quanto ele tomou. Um dia ele chegou em casa à noite e falou que tinha tomado uma decisão na vida dele. Eu perguntei a ele que decisão era essa e ele, na maior frieza do mundo, me disse que ele tinha decidido que ia voltar para a casa dos pais. Quando ele me disse isso, eu fiquei incrédula. Eu não estava acreditando no que ele estava falando. Achei que ele estava falando da boca para fora. Mas ele completou dizendo que há muito tempo ele já não estava feliz vivendo do meu lado e que ele só não tinha tomado essa decisão antes porque ele estava com pena de mim, mas que ele não tinha mais como a gente ficar juntos, porque ele não sentia mais amor por mim. Quando ele disse isso, eu questionei se ele estava com outra pessoa. E ele disse que sim, que ele tinha se apaixonado por uma aluna dele. Quando ele disse isso, eu falei com ele que era melhor ele arrumar as coisas dele e ir embora mesmo, porque eu não queria ninguém do meu lado por pena, e muito menos que tivesse apaixonado por outra mulher. Na mesma noite, ele juntou as coisas e voltou para a casa dos pais. Só que ele me prometeu que me ajudaria a pagar aluguel até eu decidir o que faria da minha vida. Só que ele ficou só na promessa. E ele não me ajudou em nada, Dani. Quando eu procurava ele para cobrar o que ele tinha me prometido, ele me deixava no vácuo e sequer atendia as minhas ligações. Ele não respondia minhas mensagens. Eu fiquei tão chateada com a atitude do Arthur que a raiva que eu sentia foi pior do que a dor dele ter me deixado. Eu comuniquei à minha mãe que ele tinha me largado e que eu estava sozinha no apartamento. Minha mãe tentou me convencer, eu conversar com a minha tia para voltar para casa dela. Mas eu falei que eu não iria fazer isso. Talvez eu tentaria arrumar alguém para dividir as despesas comigo. Bom, eu não fiquei nem um mês morando sozinha, já que uma colega minha da faculdade não estava satisfeita com a república que ela estava, e quando ela soube que eu estava procurando alguém para dividir o apartamento, ela me procurou e disse que ela tinha interesse. Nesse mesmo dia que ela me procurou, mostrei o apartamento e no outro dia ela se mudou. Dani, continuei seguindo minha vida, estudando e também já estava trabalhando.
E menos de 8 meses depois que Arthur me largou, conheci Judson. Judson, ele trabalhava numa oficina ao lado da empresa que eu trabalhava. Ele tinha alguns amigos na empresa que eu trabalhava, e nessa empresa o pessoal tinha o costume, na sexta-feira, quando acabava o expediente, de sentar no barzinho. Esse barzinho tinha umas churrasqueiras disponíveis, e a gente levava o pedaço de carne e podia assar por lá. As bebidas a gente comprava. Dana já conhecia Judson, mas eu nunca tinha conversado com ele. No máximo, cumprimentava. Em uma das sextas-feiras, ele sentou do meu lado e começamos a conversar muito. Ele me contou que ele era filho de mãe solteira, que o pai dele tinha abandonado a mãe dele quando ele tinha apenas 1 ano de idade, que a mãe dele criou ele sozinho e que ele estava com 9 anos de idade quando a mãe dele morreu de câncer. Que ele tinha morado na casa de 2 tias, mas que na casa das tias ele teve problema de relacionamento com os primos e que depois de um tempo ele foi morar com a avó. A avó dele era uma mulher brava, que por qualquer motivo ela batia nele. E por conta disso ele começou a trabalhar muito cedo. Quando ele completou 19 anos de idade, ele resolveu sair de casa. Começou a morar no fundo de uma oficina que ele trabalhava. Dani, ele me contou essa história de um jeito tão triste que eu confesso que eu fiquei sensibilizada com a história de vida dele. Eu lembro que eu estava bem cansada, mas Judson insistiu para que a gente fosse. Acabei indo e eu acabei ficando com ele no forró. Só que eu estava tão cansada, demos uns beijinhos e depois peguei o Uber e fui embora. Dani, no outro dia de manhã, quando acordei, levei um susto. Já tinha mais de 20 mensagens de Judson. Pra mim, isso já é uma puta red flag, tá? Você beijou o cara num dia, acordar com 20 mensagens dele, eu, hein? Bom, mas vamos ver. Ele perguntou como eu estava, se eu tinha chegado bem em casa, perguntando se a gente podia se ver. A princípio, achei que ele tinha mandado essa quantidade enorme de mensagens, porque eu tinha me comprometido a mandar uma mensagem para ele quando eu chegasse em casa. Mas como aquele dia eu acabei bebendo mais que o habitual, acabei esquecendo de avisar que eu tinha chegado. Só que assim que respondi ele, quando acordei, ele já me ligou dizendo que tinha adorado ficar comigo naquela noite e que adorou a atenção que eu dei para ele. Me chamou para sair com ele novamente no sábado. Eu me lembro que respondi a ele que eu tinha um monte de coisas para fazer, que eu tinha que arrumar a casa, lavar roupa, organizar umas coisas do meu TCC e que na parte da tarde eu mandaria uma mensagem falando para ele, né, se ia dar pra gente sair ou não. Gente, no início da tarde ele já tinha me mandado mensagens novamente, perguntando o que eu tinha decidido. Acabei sendo vencida pelo cansaço e aceitei sair com ele naquele dia. Mas o poder de persuasão dele falou mais forte. Bom, 20 minutos antes do horário marcado, ele já estava na minha porta, me esperando dentro do carro. Assim que cheguei, ele já me entregou uma caixa de Ferreiro Rocher e umas flores, daquelas que se compram em supermercado. E quando ele me entregou, eu fiquei bem lisonjeada, pois eu nunca tinha ganhado flores na vida. Tive a impressão que ele era um cara bem romântico. Nesse dia, ele me levou a um shopping para passear e depois fomos jantar num restaurante no próprio shopping. Conversamos bastante coisas. Ele tinha uma necessidade muito grande de falar do passado sofrido que ele tinha. Dani, nesse mesmo dia que fomos ao shopping, ele me pediu em namoro. E nesse dia eu acho que eu cometi o primeiro erro no nosso relacionamento. Eu não estava ainda gostando dele. Aliás, eu nem conhecia ele ainda. Eu estava achando ele um cara legal, mas ainda não tinha nada tipo de sentimento, né? E era uma época que eu estava finalizando meu TCC, eu tinha muitas coisas na faculdade para fazer, mas eu acho que eu fiquei com pena, e talvez por ele ter sido tão carinhoso, me dando as flores, os chocolates, eu acabei aceitando o pedido. Mas deixei claro para ele que minha prioridade naquele momento era a minha faculdade. Ele demonstrou que tinha entendido, só que naquela mesma semana ele já começou a me chamar para sair, para lanchar fora, para ir na casa dele. Toda vez que eu recusava, dava para perceber que ele ficava diferente. Bom, no próximo final de semana a gente saiu juntos.
Novamente, ele comprou 2 ingressos para ir. No outro final de semana, a gente saiu juntos novamente. Ele comprou 2 ingressos pra gente ir a um show que eu estava muito afim de ir. Então, depois desse show, dormi na casa dele. Nós transamos pela primeira vez. Só que nossa transa não foi boa. Ele se mostrou muito agressivo, além dele querer dominar a relação. Já na nossa primeira transa, ele me deu um tapa forte na minha bunda e ainda puxou meu cabelo. Eu fiquei assustada com aquilo e deixei claro que eu não tinha gostado. Ele se defendeu dizendo que ele só queria apimentar a relação. No início do namoro, o Judson, ele fazia tudo que eu queria. Ele fazia de tudo para me agradar. Só que ele tinha uma vantagem enorme da gente ficar juntos toda hora. Ele me mandava mensagem o tempo todo para saber se eu estava bem, se eu já tinha chegado em casa, se eu já tinha comido, se eu já tinha saído. Só que esse tipo de atitudes, ao invés de me ligar um alerta, me deixava feliz. Eu achava que eu estava sendo cuidada como eu jamais tinha sido cuidada na minha vida. E foi aí que eu comecei a abrir espaço cada vez mais para que ele me controlasse. Bom, isso acontece muito, né, gente? As meninas confundem muitas vezes essa questão aí de controle com amor. E eu acho que amor, ele não sufoca. Amor tem que ser aquela coisa leve, você confiar no cara, o cara confiar em você. A partir do momento que vem, sabe, querer saber todos os meus passos, o que eu tô fazendo, o que eu deixei de fazer, pra mim eu já fico sufocada. Bom, depois que eu me formei, a minha mãe começou a me pressionar para que eu voltasse para casa, no norte do Brasil. Ela começou a alegar que o combinado era eu ficar fora enquanto eu fizesse a minha faculdade. Mas eu disse a ela que eu já estava completamente acostumada com a cidade e que eu tinha feito muitas amizades e que eu tinha oportunidade de crescer no trabalho. E também disse a ela que Judson era um bom namorado para mim, até porque ele ainda era um namorado. A minha mãe então concordou de eu continuar morando mais um tempo aonde eu estava morando, mas com a promessa que assim que meu salário aumentasse, eu ia ser responsável pelas minhas despesas. Só que, Dani, eu fiquei mais um tempo nesse serviço e uma colega minha de trabalho que tinha entrado depois acabou sendo promovida na minha frente. Isso me deixou tão decepcionada e preocupada, porque, querendo ou não, a minha mãe estava com uma despesa alta ali por minha causa. Ela estava deixando muitas vezes de comprar coisas para ela para pagar meu aluguel, as despesas de Alice nessa cidade, né? Bom, eu tinha terminado a faculdade, eu não tinha sido promovida, então eu pensei, não faz mais sentido eu continuar aqui. Eu então tomei a decisão de voltar para a casa da minha mãe. Quando eu comuniquei isso a Judson, que eu iria voltar para a casa da minha mãe, esse homem ficou louco. Ele começou a chorar, disse que era pra gente morar junto, que ele iria alugar um apartamento melhor, que ia comprar mobília, que ele ia usar o dinheiro que ele tinha guardado para comprar um carro, né? Para que a gente fosse ali começar a nossa vida juntos. Então, e ele acabou, Dani, fazendo tantas promessas que acabou me convencendo a ir morar com ele. Só que assim que foi morar com ele, o comportamento do Judson mudou. Ele começou a mudar completamente. Ele começou a implicar com as roupas que eu saía para trabalhar. Ele começou a questionar com quem eu estava falando no telefone depois do trabalho. Ele conseguiu me convencer a abandonar a academia, dizendo que a gente tinha que economizar dinheiro para ajudar ele a pagar as prestações dos móveis que ele tinha comprado. E mesmo eu não tendo prometido nada, isso, de certa forma, me deixava constrangida. Então, eu decidi largar a academia. Dani, depois de 4 meses que eu estava morando com ele, ele começou a pegar meu telefone para ler minhas mensagens escondido. Quando eu descobri que ele estava fazendo isso, eu fiquei possessa, pois ele fazia isso enquanto eu tomava banho, tá? Então, eu resolvi trocar a senha do meu celular. Quando isso aconteceu, ele me agrediu pela primeira vez.
Nesse dia eu estava tomando banho, deixei o celular na cama e ele se aproveitou nesse momento para ler as mensagens, só que ele não sabia que eu tinha trocado a senha. Quando ele tentou entrar no meu WhatsApp e viu que eu tinha trocado a senha, ele entrou no banheiro de porta dentro e me perguntou por que eu tinha trocado a senha do meu celular. Eu disse que eu trocaria quantas vezes eu quisesse porque o celular era meu. Ele partiu para cima de mim. Começou a apertar meu braço e ele ficou louco. Eu comecei a gritar com ele para ele me soltar. E quanto mais eu gritava, mais ele apertava. Até que ele soltou meu braço, saiu do banheiro e eu me tranquei dentro. Comecei a chorar muito. Ele então começou a bater na porta, começou a me pedir desculpas, dizendo que tinha tido um péssimo dia e que aquilo jamais iria se repetir. Sempre a mesma história, né, gente? Ele me disse ainda que eu poderia trocar a senha do celular quantas vezes eu quisesse, que ele jamais ia pegar meu celular sem minha autorização. Dani, depois de um tempo que eu estava trancada no quarto, resolvi abrir a porta. E mais uma vez ele me prometeu que aquilo jamais iria se repetir. Menos de 4 meses depois, ele me agrediu novamente. Dessa vez o motivo foi porque um colega meu de trabalho me ligou para me perguntar sobre uma dúvida que ele estava tendo num projeto. Nós ficamos conversando 15 minutos, mas o assunto era somente profissional. Quando eu desliguei o telefone, esse homem saiu do quarto igual um louco. Ele partiu para cima de mim, pegou o meu telefone da minha mão, jogou o aparelho contra a parede e quebrou meu telefone, simplesmente assim. Eu comecei a falar que ele era louco e ele me deu um tapa de mão aberta no rosto. Disse que nunca mais era para eu chamá-lo de louco. Depois que ele me deu esse tapa, eu comecei a gritar para ele sair de perto de mim, que eu não queria mais olhar para a cara dele. Mas ele se ajoelhou no chão, começou a me pedir perdão. Os de Jurandir é tudo igual, né, gente? Só muda o endereço, eu acho. Bom, ele começou então a pedir perdão, né? E eu só pedi a ele que ele saísse de perto de mim. Ele então pegou a chave do carro e saiu de casa. E eu fiquei ali na cozinha chorando por mais um tempo. Em torno de 1 hora depois, ele voltou com o embrulho na mão, disse que tinha comprado um aparelho de celular novo para mim. Eu disse a ele que eu não queria nada que viesse dele, que eu queria ir embora, mas ele mais uma vez conseguiu que eu perdoasse ele. Dani, menos de 2 meses depois, ele já estava me agredindo novamente, e eu sempre acreditando na conversa de que ele tinha tido um dia ruim, que aquilo nunca mais ia acontecer. Gente, não dá, né? Bom, fora as agressões de palavras, que ele chamava ela de puta, vagabunda, rampeira, mas quando a agressão era só verbal, eu ficava quieta, pois eu sabia que o descontrole dele, com o tempo, ia passar. Bom, o ponto final do nosso relacionamento foi quando ele passou na porta do meu serviço, na saída do meu trabalho, e me viu conversando com um colega. Nesse dia eu não vi que ele tinha passado. Quando eu cheguei em casa, gente, esse homem estava transtornado. Assim que entrei em casa, ele me pegou por trás e começou a me esganar, dizendo que eu estava o traindo. Eu já estava perdendo as minhas forças, então ele me soltou. Eu caí no chão e ele começou a chutar meu rosto, meu corpo. Meu rosto começou a sangrar, mesmo assim, ele ainda começou a chutar as minhas costelas. Implorei para ele parar, porque ele ia me matar. E ele começou a se desesperar, me vendo toda ensanguentada. Eu estava toda mole. Eu então pedi para ele me levar no hospital. Covardemente, ele me deixou sozinha por ali no chão. Quando eu ouvi o barulho dele bater na porta, eu me rastejei até a porta da minha vizinha e pedi socorro. Quando ela me viu daquele jeito, sem conseguir nem ficar em pé, ela começou a gritar por ajuda e logo outros vizinhos chegaram para me ajudar. Me colocaram no carro, né, de uma outra vizinha para me levar para o hospital. Meu Deus, que situação, gente. Olha, eu vou te falar. Chegando lá, fiquei quase 2 dias no pronto-socorro, em observação. Fraturei 2 costelas e
teve que levar ponto no supercílio e ela fez um boletim de ocorrência contra ele. Bom, a própria equipe do hospital chamou a polícia para que eu registrasse o boletim. Meu irmão, então, foi me buscar. Voltei com ele de avião para casa. Meu irmão foi para a polícia, foi com a polícia no apartamento que eu morava e pegou todos os meus documentos, pertences. Dani, aproximadamente 2 meses depois que eu estava morando com a minha mãe, eu ainda continuei traumatizada. Eu tinha medo de ir na padaria, que ficava na esquina, e eu não tinha coragem sequer de ficar na varanda da casa da minha mãe. E ele começou a ligar também várias vezes para o meu celular. E ele só falava o seguinte: Alice, se eu te pegar na rua, eu vou acabar com a sua vida. Eu já falei para vocês, gente, que não é para vocês duvidarem disso, não. A gente tem tido muitos casos de feminicídios, muitos homens aí que, infelizmente, realmente eles estão fazendo o que eles estão falando. Então, assim, não duvidem, não pensem que é brincadeira e não dá chance pro azar, tá? Bom, então ele descobriu lá o número da mãe dela, ficou ligando, começou a fazer da vida deles um inferno, gente. Esse homem ligava todo dia. Alice deu queixa dele na polícia. Ele teve que largar a casa dele e o emprego para ele não ser preso lá na cidade que eles moravam. Por conta disso, ele teve que mudar de estado, né? E para onde que vocês acham que ele mudou? Lá para o norte. Ele morava lá no sudeste. Mudou lá para o norte, para o estado de Alice. Gente, só que ele descobriu, Alice não sabe ainda como, mas de alguma forma ele descobriu o endereço da casa da mãe dela. Então ele começou a ligar aterrorizando Alice. Olha, eu te vi hoje passando aqui com a roupa tal, a sua casa é assim, assada, o carro que você tá. Então ele começou a fazer um terror psicológico, tanto na cabeça de Alice quanto na cabeça de a mãe de Alice. Porque ele falava que ia incendiar a casa com as duas dentro. Dani, mais uma vez a gente deu queixa na polícia. E minha mãe decidiu ir passar um tempo na casa da irmã do meu pai no interior. Eu cheguei com ela, fiquei algumas semanas lá. Só que eu estava tão traumatizada, eu só dormia à base de calmante. Minha prima, então, resolveu me chamar para passar um tempo com ela na Europa. Mesmo eu estando com muito medo de ficar no Brasil, eu não queria deixar minha mãe sozinha. Mas o meu irmão e alguns parentes me convenceram que a minha mãe estava segura e que a melhor coisa que a gente poderia fazer seria a minha mãe ficar com eles e eu ir para a Europa com a minha prima, né? Então a prima estava vindo para o Brasil e ela voltou para a Europa com essa prima. Daí, na hora que eu entrei na sala de barco em Guarulhos, eu não estava acreditando no que eu estava fazendo. Mas ela tinha muito medo de ficar no Brasil e algo pior acontecer. Bom, eu estou aqui há um tempo, me adaptei bem ao país. Hoje já durmo sem calmante, mas ainda não tenho coragem de voltar ao Brasil. Depois de um tempo, esse homem nunca mais incomodou minha mãe, nem meus familiares. Algumas pessoas acham que ele deve ter morrido, pois ele simplesmente sumiu. Mesmo eu tendo me adaptado aqui, eu sinto muita falta da minha família, dos meus pais, do meu pai, da mãe dela, dos irmãos, dos tios, dos primos, sabe? E fora, Dani, que eu estou aqui contra a minha vontade. Não é que ela resolveu ir para a Europa, ela praticamente fugiu desse cara. Então ela falou que ela tá quase uma foragida lá na Europa, né? E pensem, a vítima é ela, não é ele. Então, tipo, ela tem que... É muito o que tá acontecendo hoje. Você tem que ficar preso dentro de casa. O FDP aí, né, do Jurandir, solto na rua. E as mulheres com medo, sendo que você é uma vítima. Mas quem tem que ter medo? Você. Porque esses malucos sem noção, eles estão prontos a fazer qualquer coisa. Bom, Dani, eu estou vivendo essa vida de foragida, né? Sei que eu errei por não ter largado esse monstro desde o começo, desde que eu fui agredida pela primeira vez. Gostaria muito que você contasse minha história, pois assim, quem sabe eu ajude outras mulheres
que sofrem violência a não perdoarem seus parceiros, né? Que tomem uma atitude definitiva antes. É um caso engraçado, porque eu estava até conversando hoje com a minha cunhada sobre isso. Ela é assistente social. Então, ela trabalha muito com mulheres que sofrem violência doméstica. E a gente estava falando muito dessa questão da dependência emocional que fica, né? Muitas mulheres têm a dependência financeira? Tem. Mas tem muita mulher, gente, bem financeiramente, que tem o seu trabalho, que tem as suas coisas, mas que dependem emocionalmente desses caras, o que é horrível, né? Então, assim eu acho que como a Alice, como todas nós que passamos já por algum tipo, né, de violência, eu acho que o mais certo é, com certeza, gente, a partir da primeira vez que isso acontecer, sai fora. Não fique, não pague para ver. Ele vai vir, ele vai pedir desculpa, ele vai chorar, ele vai falar que tá arrependido, ele vai ajoelhar nos seus pés, ele vai te dar flores, ele vai te dar rosas, ele vai te dar chocolate, ele vai te dar tudo. Mas ele não vai te dar paz, porque ele não vai mudar. Esses caras não mudam. E você vai perder a sua liberdade. Alice, você, graças a Deus, você teve a chance aí de sair do Brasil com a sua prima, ficou gente aí na casa, sei lá, com a sua mãe. Mas, gente, isso é muito perigoso. Hoje não tá pra brincadeira, não. Vocês estão vendo aí no Instagram, no TikTok, todo dia eu tô contando algum caso ali de mulheres vítimas de feminicídio. E eu, sinceramente, eu tô com uma lista que eu fico até, sabe, assim, nossa senhora, é complicado, né? Você ficar o dia inteiro pensando nisso, contando essas histórias, quando você gostaria de estar aqui contando histórias legais, histórias de final feliz, história para motivar vocês. Mas a gente tem que contar histórias aqui para abrir os olhos de vocês, tá bom? Bom, é isso, gente. Não repare meus rostinhos, meu curativo, como eu falei para vocês. Tô no 9º dia que eu fiz uma cirurgia. Então, o barulhinho talvez de fundo do ar-condicionado também. Como eu tô com cinta, com placa, com tanta coisa aqui, eu não consegui gravar sem o ar, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!